A Universidade Federal do Maranhão, por meio da Diretoria de Comunicação, está desenvolvendo um manual de fontes para a imprensa com o objetivo de fortalecer a relação entre a academia e a mídia e também proporcionar aos jornalistas um acesso mais fácil a especialistas. Estamos falando aí do Posso Ser Fonte para a Imprensa. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a coordenadora de comunicação institucional da UFMA, professora Josi Bastos. Professora, bom dia, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra. Sempre bom estar com você, nossos parceiros nossos aí do Polo de Comunicação da Universidade. Nossa irmãzinha TV UFMA também, né? Claro. Irmãzinha. Linkados, né? Eternamente linkados, né? Desde o seu surgimento. Certamente. Professora, vamos falar sobre essa iniciativa, olha, que é extremamente importante, né? Não só para a academia, como também para jornalistas, né? As pessoas que fazem algum tipo de pesquisa também nessas áreas, para encontrar contatos sobre especialistas nos mais diversos assuntos. E, claro, o motivo disso tudo, né? Que são os ouvintes, são os espectadores, telespectadores, internautas, leitores de uma maneira geral, porque tudo é leitura, né? Na comunicação, que são as pessoas, né, que acompanham esse trabalho, vão ser beneficiadas, claro, né? Lá na pontinha. Professora, como surgiu essa ideia, enfim, como ela está sendo desenvolvida e quais as expectativas futuras? Show, então vamos lá. Adalberto, sabemos nós, jornalistas, que nós estamos devendo isso aos nossos colegas da imprensa, né, nos jornalistas das redações, que é uma demanda necessária, e eu penso que é urgente da universidade, desse contato, né, desse rol de pesquisadores, que eles possam ter acesso a esse rol de pesquisadores na hora de conduzir suas reportagens, as suas entrevistas. Mas eu também, durante a minha experiência na TV UFMA, principalmente com o projeto que nós temos lá de divulgação científica, a gente percebeu também uma necessidade dos próprios pesquisadores e professores da universidade de ter esse contato direto com a imprensa, né? Ou seja, nós estamos aí atendendo uma demanda de ambos os lados, digamos assim, o interno da universidade e o externo, que é da imprensa. Então, a intenção com esse formulário, Adalberto, é consolidar um manual de fontes futuramente, nós já estamos agora, né, desenvolvendo. Esse formulário, ele é online e o manual ele também vai estar disponível online, com as informações necessárias para esses profissionais da imprensa. Que eles, a gente sabe, né, Adalberto, precisam contar aí com deadlines muito apertados nas rotinas de produção, nas rotinas das redações, e não dá muito tempo, assim, às vezes, para você pesquisar, ou esse contato, ele não pode demorar muito, ele precisa já de ter esse pesquisador para um vivo, para uma reportagem, para um stand-up, para uma entrevista de estúdio, e a gente conhece muito, Adalberto também está aqui na redação da Rádio Universidade, mas também trabalhou muito nas redações aí, sabe quanto que é isso, né? Então, a nossa ideia é dar a esses profissionais condições para que eles tenham mais autonomia para chegar a este professor pesquisador, técnico administrativo, que produz conhecimento na universidade, pesquisa. E a universidade é uma instituição pública, né? Então, é uma instituição que prevê isso, né? Essa transparência das informações, e é uma das mais, né, prestigiadas no nosso estado. Então, a gente vai fazer isso em 2 etapas, tá? De forma bem breve, Adalberto. Essa primeira etapa é a primeira que já está no ar, que é o formulário dos jornalistas, tá? Que é um formulário importante. Então, a gente elaborou um cadastro, e nesse cadastro tem algumas dimensões importantes, tá? Esse professor e técnico administrativo, ele pode acessar via o portal da universidade, ele está lá com um menu grande, um banner grande, e ele vai ter o e-mail institucional, tá? O link para o currículo Lattes, né, para que a gente possa visualizar, né, de forma mais detalhada a produção científica desse pesquisador, a imagem para divulgação, caso ele queira uma imagem. Então, a gente sabe que hoje nas mídias sociais a gente tem essa possibilidade de trabalhar com texto e imagem, fora a TV e rádio também. O vínculo com a universidade, né, qual é o campus que ele está, a sua área de pesquisa e atuação na universidade, ou seja, as 3 palavrinhas-chave para poder facilitar a busca na hora de buscar. Então, por exemplo, o Adalberto, ele fala sobre o jornalismo científico, vai estar lá, jornalismo científico. Na hora de fazer a busca, eu já vou
achar o Adalberto, né? Isso me auxilia a criar esses filtros para essas dimensões de pesquisa. E o que ele pode contribuir, falar com a imprensa, até mais ou menos três linhas que estão no formulário, tá? De forma bem objetiva. E, ao final, se ele concorda ou não em disponibilizar o WhatsApp dele, o acesso pelo WhatsApp dele, o e-mail, ou se não, ou se somente pelo e-mail, tem várias opções aí, tá? Então, de uma forma bem, assim, breve, objetiva, isso que vai constar nesse formulário. Maravilha, professora. A gente fica muito contente, né, com essa atitude, porque mesmo aqui a gente, na Rádio Universidade, às vezes a gente esbarra justamente nessa dificuldade de falar com algumas pessoas, algumas fontes, né, especialistas. Exemplo, se tem um dado assunto, a gente tem aqui a pauta, desenvolve a pauta e vai atrás do especialista, e às vezes a gente não consegue. Mas por são várias questões, mas geralmente são pessoas que estão ocupadas também, né, dando aula, fazendo pesquisa e não tem como responder. Então a gente esbarra nesse tipo de coisa. A gente faz aqui o Rádio Ciência, né, que trata bem, como você bem exemplificou, nas questões relacionadas ao jornalismo científico, e a gente encontra essa dificuldade. E, na maioria das vezes, a gente não consegue uma outra pessoa. Por exemplo, se a gente tem um especialista em trânsito, a gente tenta falar com ele e por alguma maneira a gente não consegue, a gente não tem uma outra alternativa. E eu acho que esse mecanismo, ele vai trazer justamente essa alternativa de ter mais de uma pessoa, mais de uma fonte, o que é muito interessante. Eu quero trazer aqui para a tela agora, justamente, o formulário, está aqui. Ótimo. Vamos trazer aqui para a tela o formulário. Aqui o formulário para a senhora, para você, professora, destacar aqui para a gente. Está aqui. Posso ser fonte para a imprensa. Pessoal, quem está acompanhando a gente lá no YouTube está podendo ver. Para quem não, está aqui a gente fala, traz todos os detalhes aqui para quem está ouvindo. Professora, fique à vontade. Então, aí tem essas dimensões, né? Pode passar nessas dimensões. Todas essas informações que você está passando, elas são obrigatórias, tá? Você só passa para a segunda etapa, digamos assim, para poder consolidar, se você colocar essas informações. A única que não é obrigatória é a questão da imagem, que às vezes o professor, o pesquisador, o técnico não quer divulgar, tá? Então, feito isso, ele vai para a próxima. Acho que você não vai conseguir, porque você teria que já ter, né, colocado essas informações. E na próxima tem, né, uma dimensão se você autoriza a divulgação. Se não autorizar a divulgação, não tem problema, isso vai ficar na coordenação de comunicação institucional, né? Nós vamos poder atender a imprensa, falar com a imprensa desse pesquisador, mas a gente não vai divulgar isso para a mídia. É importante falar, Adalberto, você falou uma coisa muito interessante. Esse formulário, ele vai estar disponível para os canais internos de comunicação. Então, o Adalberto que precisa, por exemplo, ontem eu estava vendo um professor que ele fala sobre energia renovável, conversão de açúcar derivado da biomassa, degradação de plásticos, indústrias, tecnologias sustentáveis. Hoje, uma agenda para se falar em todos os meios de comunicação. Então, o Adalberto vai ter acesso, né? A diretora de jornalismo da TV UFMA, a Beliane Cunha, vai ter acesso, os canais internos da comunicação, a DECOM, a Sara vai ter acesso, tá? E, futuramente, nós vamos, então, divulgar isso para a imprensa. Mas os canais internos de comunicação já vão ter acesso a essas informações. O que eu tenho certeza que isso vai facilitar muito a eficiência na hora desse contato desse professor. Maravilha, com certeza. Professor, a gente tem que falar de duas coisas. Primeiro, a necessidade, né, desses professores, esses servidores aqui da UFMA, né, de entrarem nessa ação. Eles precisam entrar, né, preencher esse formulário, senão não vai ter sentido. A outra questão é a tecnologia, que é muito importante. A gente faz isso o tempo todo, né? O tempo todo a gente está falando através de muita tecnologia aqui agora, né? Tradicionalmente o rádio, né, com seu sinal, essa coisa que não se cansa em não ser superada, porque todo dia o rádio vai acabar, a antena está aqui, olha, está tudo funcionando como há décadas, né? Enfim, as novas tecnologias, como isso está propiciando esse trabalho, acima de tudo, né? Porque tem muita tecnologia por trás disso, né? Sim, a gente sabe que é uma aliada nossa, né? Agora, é claro que a gente
a tecnologia, ela se alia em algumas partes, e outras partes ela se torna um grande desafio para a gente, né? Porque são coisas muito novas, mas certamente eu acho que nessa parte da intercomunicação, da interação, a gente pode utilizar desse recurso importante para nos aproximar. Porque, veja bem, a gente está aqui em São Luís, né? Mas quem está em Imperatriz? Né? E quem está em outro campus da universidade, como que ele faz para que ele possa ter acesso aos canais internos de comunicação? É via esse formulário, né? Porque ele vai utilizar desse recurso da tecnologia para falar com você e você vai usar esse formulário para poder chegar até esse pesquisador. Então, veja que ele aproxima nesse sentido e possibilita, porque, na verdade, o que a gente quer? A gente quer dinamizar essas informações, né, Adalberto? Qual é o nosso papel da imprensa? Nosso é facilitar esse meio, né, de dinamizar, de publicizar essas informações e de pesquisa tão importante, que é o que a universidade faz com muita excelência, com maior credibilidade. Então, a gente vai usar a tecnologia para fazer isso, com certeza. Professora, a quantidade de pessoas, cientistas, né, produtores de conteúdo, de ciência, de conhecimento que a gente tem aqui dentro da universidade é uma coisa quase, vou dizer que é infindável, né, mas é tanta que a gente não tem nem como absorver isso tudo, né? De uma maneira geral, né? Então, assim, é tanta coisa, é tanta informação que acontece, porque é bom lembrar, não é só o professor, o que está fazendo o mestrado ou está fazendo doutorado que está produzindo conhecimento. A graduação faz conhecimento também, produz conhecimento através de monografias, artigos. Então, são assuntos que estão aí na ordem do dia. Então, é muita coisa, é um fluxo gigantesco de informação e que você que está escutando a gente agora aqui precisa, porque é ciência, é informação, é jornalismo, enfim. E é tudo feito para você, para a nossa sociedade, né? Enfim, professora, essa é uma ação extremamente importante que a UFMA está fazendo e a gente espera, aliás, a gente coopera, né, claro, ajudando a divulgar, para trazer esses pesquisadores, esses professores, né, enfim, as pessoas que estão servindo aqui na nossa comunidade universitária e que têm conhecimento, que produzem esse conhecimento, ajudar, através desse mecanismo, chegar à sociedade. E a gente ajuda, com certeza, com a maior satisfação. O que fazer, então, professora, para essas pessoas, esses professores, essas pessoas que estão aqui na universidade, entrarem lá no site, né, muito provavelmente, deve ser no site da UFMA, que vão encontrar essas informações, e fazer o seu cadastro. Nós estamos agora com duas formas desse professor fazer isso, desse pesquisa, não só professor, técnico administrativo também, que produz, que tem projetos de pesquisa, enfim, né? Ele tem pelo portal do site que você mostrou, então tem um banner gigante lá, tá? Com esse nome mesmo, eu quero ser fonte para a imprensa, e nós estamos enviando agora a gente começou com uma newsletter que está caindo na caixa de e-mail desse servidor que está cadastrado no Siga RH, com o e-mail dele, também para que ele possa fazer o seu cadastro via e-mail. Então, ele tem duas formas. Ou ele vai no site da universidade, ou isso vai chegar para ele de qualquer forma na caixa de e-mail dele, tá? E aí, a partir disso, a partir desse compilado de informações, a gente vai começar agora a nos organizarmos, né, com dimensões. Muito importante falar que tanto o UFMA News, que está chegando na caixa eletrônica, né, no e-mail, quanto esse material ele está sendo elaborado de forma compartilhada. A gente conta muito com o apoio, né, e a inteligência da Superintendência de Tecnologia da Informação. E aí eu agradeço muito a figura de Hamilton Maia, sua equipe brilhante, que tem certamente realizado um trabalho muito eficiente aqui na universidade, com profissionalismo e responsabilidade. A gente vai estar junto com eles para que a gente possa, né, garantir uma eficiência desse trabalho. Maravilha. E a comunicação da própria universidade. A senhora aí à frente da universidade. Desculpa, foi um erro meu aqui, eu acabei tirando um vídeo. Que tem você, professora Josi Bastos, na comunicação institucional, né, e toda a parte de comunicação, a DECOM, enfim, da universidade, né, fazendo essa ação que é extremamente importante e que a nossa sociedade vai sair ganhando, com certeza. Acabei de conversar aqui com a professora Josi Bastos, que é coordenadora de comunicação institucional da UFMA, e falou sobre a ação Posso Ser Fonte para a Imprensa. Professora, muito obrigado. Tem uma informação aqui chegando. Tá.
Muito obrigado, professor, e a gente espera que esse trabalho seja desenvolvido da maneira mais ampla possível e pode contar com a gente na divulgação também. Adalberto, eu não estou te escutando mais, tá? Então... Ah, tá. Deu um delay aqui, não estou escutando. Foi? Tá, peraí, vamos... professora... Mas eu agradeço, eu não sei se eu ainda posso falar um pouquinho. Pode. Bom, congelou aqui a imagem, perdemos o contato com a professora Josi Bastos, né? Mas enfim, foi dado o recado aqui, a gente agradece a professora, com certeza. Sete horas, aliás, 8 horas e 8 minutos agora, no limite do tempo aqui, mas a gente ainda traz a informação, né, com o professor Euclides, falando sobre a paróquia com o lançamento do livro sobre Frei Antônio Sinibaldi, né, religioso atuante no Maranhão, que está em processo de beatificação. Professor Euclides. O lançamento do livro será no dia 12 de novembro, às 9 horas e 30 minutos, na paróquia São Francisco de Assis, mesma igreja fundada por Frei Antônio Sinibaldi. O Frei Antônio Sinibaldi foi um religioso italiano que dedicou parte da sua vida missionária no Maranhão, tendo falecido em 1987 na Ilha do Medo, em São Luís, vítima de um naufrágio após salvar 16 jovens do afogamento. Por este ato heróico, seu nome está em processo de beatificação. Essa história e toda a trajetória do Frei, que deu a própria vida para salvar a de jovens maranhenses, estão descritas no livro intitulado Uma Vida em Doação de Amor, Frei Antônio Sinibaldi, e sua obra missionária, que será lançado no dia 12 de novembro, volto a dizer, às 9 horas e 30 minutos, na Praça da Paróquia de São Francisco de Assis, no bairro São Francisco, em São Luís. O livro é uma versão em português feita por Frei Jadson Pereira Rego, com a coordenação editorial do professor Mário Cella, da obra original em italiano Una Vita Donata per Amore, do padre Antônio Sinibaldi, biografia escrita por Frei Ângelo de Giorgio, da Ordem Franciscana Menor Conventual. A apresentação é assinada por Frei Vitorino Trani, e o livro tem ainda um texto colaborativo do advogado e jornalista maranhense Carlos Nina. Adalberto. Muito obrigado, professor, pela informação, e com essa informação a gente encerra a edição do Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, dia 7, prometendo voltar amanhã com mais informações. Não tem tempo mais para nada, vocês ficam agora com Mayra Nogueira, o melhor do pop nacional e internacional, aqui no Sessão das 8. A gente volta amanhã com mais informações, até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão